É muito triste a gente estar falando de tudo isso num momento de tanta alegria para o futebol brasileiro como um todo, pela chegada de mais uma equipe à final da Sul-Americana e de uma equipe como essa, que nunca tinha chegado e que tinha, então, assim, um encantamento com isso. Fátima, quantas vezes nós já... Me perdoe a falta de voz, porque não dormi. Eu Está imagino. chocado, e desde as 7 horas da manhã aqui. Mas quantas vezes nós estivemos juntos falando sobre futebol, quantas vezes nós alimentamos esperanças com a nossa seleção brasileira, quantas vezes até depois de derrotas nós estivemos juntos falando. Eu diria que é um dos momentos mais difíceis desses meus 42 anos de carreira. Me vem imediatamente à mente a narração do acidente de Ayrton Senna. Mas, nesse momento, foram 76 vidas humanas. Os familiares, a notícia do Danilo, que deixou a mulher Letícia, o filho Lourenço, de 2 anos, que nós dávamos como um dos sobreviventes, e chega a notícia do falecimento dele, que não resistiu. O Caio Júnior dizendo que Deus o colocou ali naquele momento. E nossos companheiros de Globo, companheiros de outras televisões, mas isso tudo é muito pouco, e tudo isso é insignificante. Até o próprio momento da Chapecoense, desse momento, um clube novo de 1973, que vivia esse momento de fantasia, de ser o primeiro time de Santa Catarina a chegar a uma final internacional, os vídeos que nós mostramos da alegria, do embarque, de estarem ali embarcando, tudo isso é nada perto do que se perdeu, perto do que se pode dizer a uma mãe, o que se pode dizer a um pai, o que se pode dizer a um filho, a uma esposa, a um irmão, aos familiares, o que se pode dizer a eles, apenas que Deus dê forças para que cada um possa superar esse momento. Acho que as reações vieram de imediato, de todas as partes do mundo, o mundo do futebol se movimentou, o Grêmio imediatamente disse que não tinha a menor condição de fazer o jogo decisivo da Copa do Brasil amanhã. O Atlético Mineiro imediatamente disse que era um dia de tristeza e de luto. As mensagens que vieram, a iniciativa do próprio Atlético Nacional de pedir que se declare a Chapecoense como campeã da Sul-Americana. Então, somos todos Chape. E eu tenho certeza que vai haver uma união de todos os clubes para que ela possa continuar. Mas volto a insistir, Fátima, tudo isso é nada perto da dor que todos estão sentindo e perto de um momento tão triste. É a maior tragédia. Se nós viermos desde 1949, quando o avião do time do Torino bateu na Basílica de Superga, se depois com o Manchester United, ou com o time de rugby do Uruguai, ou com a seleção africana De Zâmbia, né? do Senegal, quando o avião explodiu, é a maior de todas as tragédias. Galvão, Eu fui... Diga. Não, eu ia dizer como a gente é frágil, né? Naquela partida que levou a Chapecoense para a final, comemorou-se tanto uma defesa incrível que o Danilo fez, já na prorrogação, já nos minutos depois do final, né? Em que ele faz uma defesa incrível e que colocou a equipe da Chapecoense nessa final histórica. E como a gente não sabe, né, os desígnios que vêm, o que vai acontecer, e aí hoje a gente está aí com a notícia da morte desse rapaz e de todas essas pessoas que estavam ali para um momento de alegria. Eu fiquei com a imagem dele ajoelhado, chorando, de alegria por ter feito aquela defesa. Mas volto a repetir que tudo não tem significado. A maior tragédia da história do esporte. Eu fui 3 vezes a Medellín. Na primeira vez que fui, Fátima, o aeroporto era na cidade mesmo. Era uma coisa horrorosa de descer ali. Foi lá que Carlos Gardel perdeu a vida em 1937, num acidente. Depois
Em 95, uma final de Libertadores do Grêmio, com o mesmo time Atlético Nacional, já descemos em Rio Negro, onde aconteceu o acidente, onde eles foram fazer o aeroporto a 80 quilômetros, cerca de 80 quilômetros de Medellín, lá no alto da montanha, para evitar qualquer risco nesse sentido. Eu nunca poderia imaginar que isso pudesse vir a acontecer. Dizer o quê? Que Deus dê força a todos eles. Me vem imediatamente Paulo Paixão, que você acompanhou em Copa do Mundo, que perdeu um filho na Copa do Mundo em 2002 e que volta a perder um filho. É muita dor para uma pessoa tão do bem como ele, um trabalhador. E assim, todos aqueles, todas as famílias. Eu acho que o silêncio, o respeito, a oração e pedir a Deus que dê força a todos, que possa trazer essa força para que todos possam superar um dos momentos mais tristes. A Conmebol acaba de divulgar uma nota que no dia 21 de dezembro vai acontecer uma reunião para decidir o futuro da Copa Sul-Americana. Isso não vai acontecer agora. Essa notícia me foi passada nesse instante, no dia 21 de dezembro. Nós falamos com o Walter Feldman, com o secretário-geral, oficial o cancelamento da final da Copa do Brasil amanhã, e a confederação está em reunião para ver a última rodada, o que vai acontecer no próximo final de semana. Eu não tenho mais vontade de fazer nenhum jogo de futebol esse ano, não. Eu imagino também para todos esses jogadores, né, que vão precisar entrar em campo, realmente. É um momento de muita dificuldade, realmente. E não combina com a alegria dos estádios, né, com a euforia das famílias, com a felicidade das vitórias. Nada disso faz sentido, realmente combina. Ivan, olá, como está? Eu queria saber de você, o que te levou a desistir desse voo? Oi, bom dia, Fátima. Na verdade, eu tenho ido eu fui para Buenos Aires no jogo contra o São Lourenço, fui com a equipe e estava na relação de novo para mim ir para Colômbia. E na última hora, todos meus colegas da direção, os jogadores, enfim, toda a comissão técnica e a diretoria foram para São Paulo para assistir o jogo do Palmeiras e depois, na segunda-feira, para ir para a Colômbia. E eu, de última hora, até o Décio, meu parceiro, me ligava a todo momento: vamos, Ivan, que vai ficar na história da Chapecoense. Nós disputando uma final sul-americana e você não está querendo ir. Diz: Décio, não estou legal, cara, não vou. E, sabe, parecia que tinha alguma coisa que me forçava a não ir, entende? E eu fiquei aí torcendo e orando pro pessoal. E fiquei para assistir o jogo do Palmeiras em casa. E depois falei com todas as pessoas que iam embarcar, estavam todo mundo felizes. E aí, infelizmente, aconteceu essa tragédia que ainda não é preocupante, é uma coisa que a gente ainda não acredita, sabe? É difícil de cair a ficha. Acho que ainda vai demorar muito realmente para acreditar, né? Que aquilo tudo acabou, né? Fátima, eu gosto muito de você, Fátima. Mas assim, saber que a Chapecoense é uma família, entende? Nós estamos no campeonato, nós estamos disputando jogos, hoje todo mundo fala da Chapecoense, parece que é o segundo time de todos, a Chapecoense. Nós estamos numa evolução muito grande. A cidade toda, a nossa região toda, posso até afirmar que a maior alegria das pessoas aqui de Chapecó e da região é a Chapecoense. E hoje é um momento de tristeza. Eu estou no gramado agora, aqui no centro do campo. As pessoas estão chegando nas arquibancadas, todo mundo triste. A esposa dos jogadores no vestiário, que eu estava aí na área mista agora também, desmaiando, chorando. Depois, eu estou desde as 4 horas da manhã aqui no estádio. É muito triste. Olha, é difícil até falar, porque a gente jamais esperava uma tragédia dessa. E saber de todos os nossos companheiros, nossos atletas, que quase todos eles têm criança pequena em casa. Pois é. Criança de 3 anos, 4 anos, isso que a gente fica muito triste. E as esposas chegando, é muito difícil, Fátima. Pois é, porque os atletas, né, são muito jovens, né? E a gente tem que torcer muito que, pelo menos as pessoas que estão no hospital, que a gente consiga revê-los novamente, né? Eu imagino que a ideia de todos que estão indo para aí, primeiro, é concretizar o que aconteceu, né? Ter a certeza de que
juntos vão poder enfrentar isso de uma maneira melhor e, ao mesmo tempo, fazer uma mobilização em termos de orações, do que for, de energia, para que os que sobreviveram possam realmente sair dessa condição. As imagens que a gente vê já durante o dia do avião são imagens realmente dramáticas, né? Uma tentativa realmente do piloto de pousar, mas o que a gente vê são destroços e um avião muito destruído e realmente difícil imaginar o que possa ter acontecido naqueles minutos finais. Eu agradeço muito difícil, Fátima. E, na verdade, agora a direção da Chapecoense, toda a diretoria quem restou, eu que não embarquei, mais um colega meu. Então a gente está agora em 2 ou 3 pessoas. Na verdade, a gente perde até a cabeça, nem sabe o que fazer daqui para frente. Mas a gente vai sentar essa semana, porque a Chapecoense vai ter que continuar. E agora nós temos que trazer esse pessoal todo de volta para da Colômbia para cá, identificar corpos. Já embarcamos um pessoal daqui, médicos nossos aqui que foram para São Paulo. De São Paulo, a CBF está disponibilizando um voo para as pessoas, para os nossos médicos ir para lá, montar um QG para dar suporte, pelo menos informação para nós, né? Isso que a gente está fazendo. E também o governo brasileiro disponibilizou 4 aviões da Força Aérea Brasileira depois para transporte de corpos, de familiares que tenham ido até lá para acompanhar tudo isso. Eu agradeço a sua participação aqui, a sua consideração em falar com a gente nesse momento. E é muito triste isso acontecer com os jogadores que têm como uma das características da profissão exatamente voar, né? Eu conversei já com vários que têm muito medo, mas que enfrentam isso diante da alegria muito maior, que é poder estar participando de uma equipe, de estar podendo jogar e participar do que eles sonharam a vida inteira, né, Galvão? Porque esses meninos, muito obrigada, Ivan, esses meninos sonham a vida inteira. Então, eu já conversei com vários que se dão a mão na hora de uma decolagem, que têm medo, mas que, no fundo, enfrentam isso com muita coragem, porque faz parte dessa carreira, dessa profissão, estar em todos os lugares, e o que eles mais querem realmente estar jogando, né? Faz parte da vida de cada um deles, faz parte da nossa vida, e a vida deve continuar. Olha, Fátima, eu tenho certeza que poderei participar outras vezes do seu programa com a alegria que nós sempre trabalhamos juntos. Hoje é dia de orar, hoje é dia de rezar, hoje é dia de pedir a Deus que possa dar força aos familiares. A Chapecoense e a cidade de Chapecó terá forças para reerguer esse time, trazê-lo de volta, porque nesse momento esse é o desejo de todo o nosso país. Tenha você a certeza, Fátima. O que se pode dizer a uma mãe, o que se pode dizer a um pai, o que se pode dizer a um filho, a uma esposa, a um irmão, aos familiares, o que se pode dizer a eles apenas que Deus dê forças para que cada um possa superar esse momento. Acho que as reações vieram de imediato de todas as partes do mundo, o mundo do futebol se movimentou, o Grêmio imediatamente disse que não tinha a menor condição de fazer o jogo decisivo da Copa do Brasil amanhã. O Atlético Mineiro imediatamente disse que era um dia de tristeza e de luto. As mensagens que vieram, a iniciativa do próprio Atlético Nacional de pedir que se declare a Chapecoense como campeã da Sul-Americana. Então, somos todos Chape. E eu tenho certeza que vai haver uma união de todos os clubes para que ela possa continuar. Mas volto a insistir, Fátima, tudo isso é nada perto da dor que todos estão sentindo e perto de um momento tão triste. É a maior tragédia. Se nós viermos desde 1949, quando o avião do time do Torino bateu na Basílica de Superga, se depois com o Manchester United, ou com o time de rugby do Uruguai, ou com a seleção africana de Zâmbia, né? Do Senegal, quando o avião explodiu, é a maior de todas as tragédias. Galvão, Diga. Não, eu ia dizer como a gente é frágil, né? Naquela partida que levou a Chapecoense para a final, comemorou-se tanto uma defesa incrível que o Danilo fez, já na prorrogação, já nos minutos
depois do final, né, em que ele faz uma defesa incrível e que colocou a equipe da Chapecoense nessa final histórica. E como a gente não sabe, né, os desígnios que vêm, é muito triste a gente estar falando de tudo isso num momento de tanta alegria para o futebol brasileiro como um todo, pela chegada de mais uma equipe à final da Sul-Americana e de uma equipe como essa, que nunca tinha chegado e que tinha, então, assim, um encantamento com isso. Fátima, quantas vezes nós já... Me perdoe a falta de voz, porque não dormi. Eu Está imagino. chocado, e desde as 7 horas da manhã aqui. Mas quantas vezes nós estivemos juntos falando sobre futebol, quantas vezes nós alimentamos esperanças com a nossa seleção brasileira, quantas vezes até depois de derrotas nós estivemos juntos falando. Eu diria que é um dos momentos mais difíceis desses meus 42 anos de carreira. Me vem imediatamente à mente a narração do acidente de Ayrton Senna. Mas, nesse momento, foram 76 vidas humanas. Os familiares, a notícia do Danilo, que deixou a mulher Letícia, o filho Lourenço, de 2 anos, que nós dávamos como um dos sobreviventes, e chega a notícia do falecimento dele, que não resistiu. O Caio Júnior dizendo que Deus o colocou ali naquele momento. E nossos companheiros de Globo, companheiros de outras televisões, mas isso tudo é muito pouco. E tudo isso é insignificante. Até o próprio momento da Chapecoense, desse momento, um clube novo de 1973, que vivia esse momento de fantasia, de ser o primeiro time de Santa Catarina a chegar a uma final internacional, os vídeos que nós mostramos da alegria, do embarque, de estarem ali embarcando, tudo isso é nada perto do que se perdeu, Nós falamos com o Walter Feldman, com o secretário-geral, oficial o cancelamento da final da Copa do Brasil amanhã, e a confederação está em reunião para ver a última rodada, o que vai acontecer no próximo final de semana. Eu não tenho mais vontade de fazer nenhum jogo de futebol esse ano, não. Eu imagino também para todos esses jogadores, né, que vão precisar entrar em campo, realmente. É um momento de muita dificuldade, realmente, e não combina com a alegria dos estádios, né, com a euforia das famílias, com a felicidade das vitórias. Nada disso faz sentido, realmente combina. Ivan, olá, como está? Eu queria saber de você, o que te levou a desistir desse voo? Oi, bom dia, Fátima. Na verdade, eu tenho ido eu fui para Buenos Aires no jogo contra o São Lourenço, fui com a equipe, e estava na relação de novo para mim ir para Colômbia. E na última hora, todos meus colegas da direção, os jogadores, enfim, toda a comissão técnica e a diretoria foram para São Paulo para assistir o jogo do Palmeiras e depois, na segunda-feira, para ir para Colômbia. E eu, de última hora, até o Décio, meu parceiro, me ligava a todo momento: vamos, Ivan, que vai ficar na história da Chapecoense. Nós disputando uma final sul-americana e você não está querendo ir. Diz: Décio, não estou legal, cara, não vou. E, sabe, parecia que tinha alguma coisa que me forçava a não ir, entende? E eu fiquei aí torcendo e orando pro pessoal, e fiquei para assistir o jogo do Palmeiras em casa, e depois falei com todas as pessoas que iam embarcar, estavam todo mundo felizes, e aí, infelizmente, aconteceu essa tragédia que ainda não é preocupante, é uma coisa que a gente ainda não acredita, sabe? Difícil de cair a ficha. Acho que ainda vai demorar muito, realmente, para acreditar, né, que aquilo tudo acabou, isso, né? Fátima, eu gosto muito de você, Fátima. Mas assim, saber que a Chapecoense é uma família, entende? Nós estamos no campeonato, nós estamos disputando jogos, hoje todo mundo fala da Chapecoense, parece que é o segundo time de todos, a Chapecoense. Nós estamos numa evolução muito grande. A cidade toda, a nossa região toda, posso te afirmar que a maior alegria das pessoas aqui de Chapecó e da região é a Chapecoense. E hoje é um momento de tristeza. Eu estou no gramado agora, aqui no centro do campo.
as pessoas estão chegando nas arquibancadas, todo mundo triste. A esposa dos jogadores no vestiário, que eu estava aí na área mista agora também, desmaiando, chorando. Depois, eu estou desde as 4 horas da manhã aqui no estádio. É muito triste. Olha, é difícil até falar, porque a gente jamais esperava uma tragédia dessa. E saber de todos os nossos companheiros, nossos atletas, que quase todos eles têm criança pequena em casa. Pois é. Criança de 3 anos, 4 anos, isso que a gente fica muito triste. E as esposas chegando, é muito difícil, Fátima. Pois é, porque os atletas, né, são muito jovens, né? E a gente tem que torcer muito que, pelo menos as pessoas que estão no hospital, que a gente consiga revê-los novamente, né? Eu imagino que a ideia de todos que estão indo para aí, primeiro, é concretizar o que aconteceu, né? Ter a certeza de que juntos vão poder enfrentar isso de uma maneira melhor e, ao mesmo tempo, fazer uma mobilização em termos de orações, do que for, de energia, para que os que sobreviveram possam realmente sair dessa condição. As imagens que a gente vê já durante o dia do avião são imagens realmente dramáticas, né? Uma tentativa realmente do piloto de pousar, mas o que a gente vê são destroços e um avião muito destruído e realmente difícil imaginar o que possa ter acontecido naqueles minutos finais. Eu agradeço muito difícil, Fátima. E, na verdade, agora a direção da Chapecoense, toda a diretoria, quem restou, eu que não embarquei, mais um colega meu. Então, a gente está agora em 2 ou 3 pessoas. Vai acontecer, e aí hoje a gente está aí com a notícia da morte desse rapaz e de todas essas pessoas que estavam ali para um momento de alegria. Eu fiquei com a imagem dele ajoelhado, chorando, de alegria por ter feito aquela defesa. Mas volto a repetir que tudo não tem significado. A maior tragédia da história do esporte. Eu fui 3 vezes a Medellín. Na primeira vez que fui, Fátima, o aeroporto era na cidade mesmo, era uma coisa horrorosa de descer ali. Foi lá que Carlos Gardel perdeu a vida em 1937, num acidente. Depois, em 95, uma final de Libertadores do Grêmio, com o mesmo time Atlético Nacional, já descemos em Rio Negro, onde aconteceu o acidente, onde eles foram fazer o aeroporto a 80 quilômetros, cerca de 80 quilômetros de Medellín, lá no alto da montanha, para evitar qualquer risco nesse sentido. Eu nunca poderia imaginar que isso pudesse vir a acontecer. Dizer o quê? Que Deus dê força a todos eles. Me vem imediatamente Paulo Paixão, que você acompanhou em Copa do Mundo, que perdeu um filho na Copa do Mundo em 2002 e que volta a perder um filho. É muita dor para uma pessoa tão do bem como ele, um trabalhador. E assim, todos aqueles, todas as famílias. Eu acho que o silêncio, o respeito, a oração e pedir a Deus que dê força a todos, que possa trazer essa força para que todos possam superar um dos momentos mais tristes. A Conmebol acaba de divulgar uma nota que no dia 21 de dezembro vai acontecer uma reunião para decidir o futuro da Copa Sul-Americana. Isso não vai acontecer agora, essa notícia me foi passada nesse instante, no dia 21 de dezembro.